Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Juliana, sou médica, sou clínica e sou cardiologista e atuo na cidade do Rio de Janeiro. E hoje o vídeo é sobre um assunto muito importante, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Tá? Então, se algum dia alguém falou para você que você ronca, você precisa receber uma avaliação mais minuciosa de um médico, de um clínico, para avaliar se você tem apneia do sono. Por que a preocupação em diagnosticar essa síndrome? Porque essa síndrome ela é associada à hipertensão, tá? Então, se você está com apneia do sono, você tem um risco aumentado de desenvolver hipertensão arterial, tá? E essa síndrome ela também é associada com doenças cardiovasculares. Então, se você tem apneia do sono, você tem um risco aumentado de ter eventos neurovasculares e cardiovasculares, tá? E o que é a apneia do sono? Como é que isso acontece? Né? Quando a gente dorme, a gente tem um relaxamento importante da nossa musculatura, dessa parte do pescoço, né? Da região aqui cervical. E, eventualmente, quando a gente ingere álcool, por exemplo, se a gente está acima do peso, se a gente tem um aumento da circunferência da região do pescoço, isso pode ocasionar obstruções da nossa via aérea na hora que a gente relaxa. Então, na hora do nosso sono, tá? E essas pequenas obstruções de forma repetida ao longo de uma noite inteira, vários dias seguidos, isso é a característica da síndrome da apneia obstrutiva do sono, tá? E aí, como é que acontece isso? A gente primeiro faz uma pequena obstrução da via aérea e isso gera os roncos, até a gente fazer a obstrução total da via aérea. E aí isso causa a apneia. Eu paro de respirar. E aí eu fico alguns segundos sem oxigenar o meu corpo, sem oxigenar o meu cérebro, até que os centros do meu cérebro, isso acumula gás carbônico no meu corpo, isso ativa áreas do nosso cérebro que nos obrigam a respirar. Então você dá aquele suspiro depois de um período em apneia, tá? E esses suspiros que a gente dá ao longo da noite, eles impedem a gente de ter um sono reparador. A gente não consegue ter um sono profundo se a gente faz apneia e fica ativando áreas do cérebro toda hora da respiração e tem esses suspiros de compensação da nossa respiração. Então a gente não tem um sono adequado, a gente não atinge fases mais profundas do nosso sono, a gente para de oxigenar o nosso corpo por ali alguns segundos, e se fosse só uma vez, tudo bem, mas isso acontece várias e várias vezes ao longo de uma noite, todos os dias. Então esse é o perigo grande da apneia obstrutiva do sono, tá? E como é que a gente suspeita? A gente conversa em consultas sobre o seu sono, né? A gente tem um checklist que a gente avalia. Primeiro, se alguém já falou para você que você ronca, se você se sente bem com o seu sono, se você acorda no dia seguinte descansado. Quem tem apneia obstrutiva do sono geralmente tem muito sono durante o dia. Sente que o sono não é reparador, que apesar de ter dormido várias horas, acorda cansado, tem um sono fácil, pega no sono fácil durante o dia, né? Então, existe uma série de coisas que a gente avalia na nossa anamnese, no consultório, né? E o principal é se alguém que dorme ao seu lado diz que você ronca. E como é que a gente faz o diagnóstico, a confirmação dessa doença? Através de um exame chamado polissonografia do sono, tá? Então, você vai até uma clínica, onde você dorme nessa clínica essa noite, monitorado, com uma série de eletrodos pelo corpo, pela cabeça, e essa monitorização da polissonografia vai avaliar se você faz apneia dormindo e a quantidade de tempo que você fica em apneia e quantas apneias por noite você faz naquela noite que você está sendo avaliado, tá? E a partir dessas avaliações, a gente vai dar o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, tá? Se eu recebo esse diagnóstico, eu preciso tratar? Precisa, tá? E como que é o tratamento? Se você está acima do seu peso, se você tem um aumento aqui da circunferência cervical, né, você precisa perder peso para ver se, às vezes, só essa modificação já é o suficiente. Ingestão de álcool à noite também é um fator de risco para você fazer essas apneias durante o sono, então isso deve ser evitado também, tá? Mas o tratamento definitivo é através do CPAP, que são aquelas máscaras que a gente utiliza. Hoje em dia tem uma série de máscaras, tá? Existem várias clínicas do sono, onde neurologistas, clínicos, fisioterapeutas trabalham, e hoje em dia tem uma série de máscaras disponíveis de todas as formas possíveis para que a pessoa se adapte.
né? Porque no início, como qualquer coisa na vida, é difícil de se adaptar mesmo, né? Você dormir com uma máscara, sendo que você não dormia com máscara até então. Então, o início é difícil, como tudo na vida, tá? Mas existem vários tipos de máscara para você tentar se adaptar. O que essa máscara faz? Ela joga ar com pressão positiva na hora que você inspira. E esse ar com pressão positiva, ele mantém a sua via aérea aberta durante a noite, tá? Então você não faz aquelas obstruções repetidas da via aérea. E então você não faz apneia do sono mais, tá? Existem máscaras só de nariz hoje em dia, existem máscaras que englobam o nariz e a boca, existem as máscaras full face que englobam todo o rosto, tá? Mas o importante é que você use a que você se adaptar, tá? Quando você recebe o diagnóstico de apneia do sono, você é encaminhado para uma clínica especializada em sono, para você ser avaliado por um fisioterapeuta ou um médico específico dessa área, para poder te indicar a melhor máscara, que você se adapte melhor e poder setar o seu aparelho de CPAP, tá? Eles vão setar ali as pressões do aparelho para que você leve o seu aparelho calibrado para casa e consiga utilizá-lo durante o seu sono, tá? A apneia do sono é uma coisa que não pode ser negligenciada também de forma alguma. É por isso que em consulta a gente conversa sobre o seu sono, né? Para ver se existe alguma possibilidade de você ter uma síndrome de apneia do sono. E se for o caso, você precisa tratá-la de forma adequada para minimizar a chance de você ter hipertensão arterial ou ter algum tipo de risco cardiovascular aumentado, tá bom? Esse também é um assunto muito importante dentro da cardiologia que não deve ser negligenciado. Tá bom? Fiquem ligados aí para os próximos vídeos.